Eu sou a Mariana do canal Rascunho Literário e hoje nós vamos conversar sobre o livro A Herança de Ana Bolena, da Philippa Gregory. Eu fiquei bem envolvida com esse livro. Eu já li e já fiz para vocês aqui no canal os comentários, minha resenha, minha opinião sobre o primeiro livro da série, que é A Princesa Leal, que fala sobre a história da Catarina de Aragão, e falei sobre o segundo livro, que é A Irmã de Ana Bolena, que fala das irmãs Bolena, a Maria e a Ana. Esse aqui é o terceiro livro da série e fala sobre duas esposas do Henrique VIII, que é a Ana de Cleves e a Catarina Howard. Uma coisa que eu preciso dizer para vocês é, entre a Ana Bolena e a Ana de Cleves tem a Jane Seymour. E não existe um livro nessa série escrito sobre a Jane. O que é estranho, sabe? Porque se ela tá fazendo uma série sobre estudos, por que ela pulou a Jane Seymour, que foi logo a mulher que deu um filho homem ao rei, que foi o Eduardo. E também existia uma grande rivalidade entre as duas famílias mais importantes da Inglaterra, tirando os Tudors, que eram a família do trono. Então, essas duas famílias eram a família Howard e a família Seymour. Essas duas famílias eram rivais e uma sempre tentava sabotar a outra. Então, assim, na época em que a Ana Bolena era a rainha, a família Seymour sempre estava tentando derrubar a família Bolena / Howard, né? Tanto que quando a Ana Bolena caiu, a próxima rainha da Inglaterra foi uma Seymour. Eu não entendi porque a Jane foi simplesmente cortada da história toda. Eu acho que seria interessante. Ele amou a Jane e a Jane deu um filho homem a ele. Então, eu gostaria muito que tivesse esse relato, né? Pelo menos nesse livro aqui, da Herança da Ana Bolena, que eu achei que, na verdade, teria, né? Começaria com a Jane. Bem, então, na verdade, nesse livro, a gente vai ver a história de duas rainhas, que é a Ana de Cleves e a Catarina Howard. Dos três, esse foi o livro que eu mais demorei a ler. Eu fiquei mais ou menos 3 semanas lendo esse livro. Ele é grande, ele tem quase 500 páginas, mas não foi por isso que eu demorei tanto a ler, não. Esse livro, ele tem 3 narradores. A Ana de Cleves, a Jane Bolena e a Catarina Howard. Os narradores ficam intercalando. No começo eu demorei um pouco até conseguir me localizar exatamente, principalmente quem era a Catarina. Porque eu achava que era a Catarina Carey, filha da Maria Bolena, mas não era. Era a Catarina, prima da outra Catarina, porque é muita Catarina, muita Ana. Se você parar pra ver, o rei teve a Catarina de Aragão, a Catarina Howard e a Catarina Parr. Ou seja, ele teve 3 esposas chamadas Catarina e 2 esposas chamadas Ana, que foi a Ana de Cleves e a Ana Bolena. E uma chamada Jane, quer dizer, assim, então assim, é muita Catarina e é muita Ana numa mesma história, no mesmo convívio. E todas são primas e irmãs e meias-irmãs e de alguma maneira são parentes umas das outras. Então, às vezes fica um pouco difícil a compreensão por causa da repetição de nomes. No livro até mesmo fala exatamente sobre isso. Os nomes que eram da realeza, né? Que eram Ana, Catarina, Mary, Margaret, Jane. A autora cita alguns nomes que eram muito usados pela realeza e isso é um dos motivos pelos quais os nomes se repetem tanto. Assim, eu não sei dizer até que ponto eu posso falar da história e em que ponto começa a ser spoiler, porque na verdade esse livro ele é escrito em cima, assim como os outros, ele é escrito em cima de fatos reais, né? Na nota da autora, inclusive, no final do livro, ela fala sobre as pesquisas que ela fez, sobre os fatos realmente, o que é real e o que ela colocou como ficção, de acordo com o que ela achou, né? Que ela concluiu com as pesquisas que ela fez para poder escrever esse livro. Algumas coisas me ficaram... Eu me senti em dúvida desde o começo do livro. Uma foi, logo no começo do livro, os primeiros relatos da Jane Bolena, era sempre de que ela amava muito George, que ela sentia muita falta dele, sentia muita falta da irmã também, da Ana. E eu fiquei pensando assim, caramba, mas ela não sempre foi a excluída do grupo, sabe? Porque a Ana, a Maria e o Jorge, eles 3 eram um só, né? Muito mais
O George e a Ana, a Maria até era um pouco separada, mas em relação a Jane, eles três se juntavam contra ela. O George odiava a esposa, achava ela uma pessoa desprezível. Ela foi realmente abandonada mesmo quando estava grávida pelo próprio marido, eles quase não conversavam. E a Jane foi uma das pessoas que testemunhou contra o George, que era o próprio marido, e a própria cunhada, que foi a Ana. E ela disse, né, no testemunho, que eles realmente eram amantes, ou seja, era um incesto ali entre dois irmãos. Então, para mim foi muito difícil começar a ler o livro e ver o olhar da Jane, porque eu tinha uma visão da Jane que a autora tinha me passado, que era a visão da Ana e do George. E agora ver pelo olhar dela foi difícil, foi uma desconstrução daquela imagem que eu tinha da Jane. E que depois foi desconstruído mais ainda no final do livro, mas aí se eu falasse seria spoiler, eu acho. Eu tava com muito mais sede de ler o livro da Ana Bolena, tanto que foi o que eu comecei a leitura. Então ela foi o que, apesar de ser o maior, de ser quase 700 páginas, eu li em mais ou menos uma semana. E esse outro livro não, eu fui degustando, eu fui lendo aos poucos, eu fui parando pra pensar e relacionar com outros fatos dos outros livros que já tinham passado. Nós vemos um acordo entre o irmão da Ana de Cleves, que é um tirano, e ele vende, né, a própria irmã como esposa do rei da Inglaterra, e o rei da Inglaterra está tão desejoso dessa aliança com Cleves, para ele poder se fortalecer, que ele abre mão até do dote. Então a gente recebe uma Ana de Cleves alemã que não fala inglês e que sempre foi criada em uma casa muito rigorosa, dentro de uma corte que preza muito pela aparência, desregrada. Então eles foram muito cruéis com ela, no sentido de zombar dela por ela desconhecer a língua e por ela tropeçar na hora que falava e na hora de entender algumas coisas, e também de falarem mal dela por causa das roupas dela, né, que eram muito fechadas e não tinham aquela suntuosidade da corte inglesa. O primeiro contato que a Ana de Cleves teve com o rei Henrique foi durante um jogo que eles estavam fazendo. Ela estava no camarote, o rei entrou disfarçado de um camponês, estava com uma capa e tudo, conforme ele sempre fez com as outras esposas. E a Catarina de Aragão, por exemplo, sempre sabia que era o marido dela, mas ela fingia que não reconhecia e depois dizia: "Oh, era você, meu marido", né? E a Ana aprendeu a fazer isso conforme via a Catarina. Então a Ana Bolena fazia a mesma coisa. Nós temos uma Ana de Cleves que não conhece ninguém da corte, não teve o menor contato com ninguém, e então ela não sabe como as coisas funcionam e muito menos sabia que o rei gostava de aparecer disfarçado. Então, o primeiro contato que teve foi ele puxando ela e dando um beijo na boca dela, dizendo que eram saudações do rei. E quando ela foi beijada por um homem desconhecido que não estava trajado como rei da Inglaterra, e um velho, gordo, bêbado e com mau cheiro e com mau hálito, a primeira coisa que ela fez foi: "Quem é você?" E limpou a boca e cuspiu de nojo. E aí o casamento desmoronou. Foi a partir desse momento que o casamento desmoronou. Aí ele já não queria realizar o casamento, e depois que realizou, ele tentou todos os subterfúgios para poder anular esse casamento. Na verdade, o que eu sei, assim, que eu sabia da Ana de Cleves, que é pouca coisa, é que todo mundo dizia que ela era feia com cara de cavalo. Ela era flácida e gorda. Mas, olhando até as notas da autora e durante o relato do livro, eu fui descobrir que, na verdade, não, ela não era feia, ela era bonita. Tanto que o retratista do próprio rei foi fazer um retrato dela e ele escolheu ela pela beleza, além das alianças que ela poderia trazer, mas ele escolheu ela pela beleza. Ele disse que ela era feia, indesejável, e gorda e flácida e todas essas coisas, porque ele se sentiu com orgulho ferido por ela ter cuspido o beijo dele sem saber que ele era o rei da Inglaterra. Então acredito que o maior erro que ela cometeu foi esse, foi ser sincera. A Ana de Cleves foi a única esposa que não foi morta
por ele. Ela realmente foi uma sobrevivente. E essa é uma parte muito boa do livro, na qual a autora mostra que apesar de uma mulher que veio de uma família muito rigorosa e apesar de ter passado por tudo que ela passou, ela soube conquistar a independência dela. Durante esse desastroso e pequeno casamento entre o rei Henrique VIII e Ana de Cleves, a Catarina Howard, que é uma prima da Ana Bolena, foi trazida pelo duque, aquele tio Howard da Ana Bolena. Ele trouxe uma prima da Ana para a corte para ser dama da rainha, junto com a Catarina Carey, que é a filha bastarda do rei e a filha da Maria. Elas duas vão ser damas da rainha e o rei vai se apaixonar por essa Catarina Howard, que é prima da Ana Bolena e tão com um comportamento bem parecido. Assim, parecido que eu digo no sentido de usar o cabelo francês para trás, de ser uma pessoa vaidosa, de gostar de atenção. Nesse sentido, elas têm muitas coisas que compartilhar. A diferença é, a Ana Bolena era uma mulher fria e calculista nas coisas que ela fazia. Ela sabia exatamente, ela tinha um entendimento grande de política, um entendimento grande da situação. Ela sabia exatamente aonde ela estava pisando, ela sabia exatamente o que podia acontecer com ela. A Catarina Howard, por sua vez, foi posta ali pelo tio como uma isca, um pedaço de carne balançando para que o rei pudesse ser atraído. E foi. Ela foi usada para que o tio, o Duque Howard, pudesse ter mais terras e mais posições e alcançar um degrau acima. A história conhecida da Catarina Howard, na verdade, é exatamente a história que aparece aqui, né? Que ela não veio virgem, que ela não foi virgem para a corte, que ela casou com o rei não sendo virgem, que todo mundo contou para ele que na verdade ela era virgem, mas ela já tinha tido 2 amantes antes de chegar à corte. Teve um outro amante mesmo durante o casamento com o rei, que era o Thomas Culpeper, que era o camareiro real e um homem de muita confiança do rei, e que ela trouxe as amigas dela de infância, que dividiam o quarto com ela, para a corte para serem damas dela, e essas meninas eram muito fofoqueiras e gostavam muito de flertar e de terem casos, eram muito desregradas. Então as fofocas foram se acumulando cada vez mais, né? A Joan Boomer, se eu não me engano, ela inclusive chantageou a Catarina para poder ter um lugar na corte, porque a Catarina tinha medo da Joan pelas coisas que ela sabia, mas ela conseguiu chantagear a Catarina e entrou como mais uma dama de honra. Então, era uma rainha de dias contados, né? Um homem praticamente louco, que se desfaz das esposas como quem se desfaz de sei lá, guardanapo sujo. Então, ela estava indo, cada vez mais ela estava dando um passo na direção da morte, mas ela era tão tola que ela não sabia, né? Ela não tinha essa compreensão que a Ana Bolena tinha, né? Ela não conseguia ter essa visão macro da situação, não sabia nada sobre política e, sinceramente, não se interessava também. O que ela queria saber era vestido, homens flertando com ela, as pessoas dizendo que ela era a pessoa mais bonita. Ela fez tudo por vaidade. Ela foi colocada lá como uma isca para o rei e ela acabou indo pelo andar da carruagem, assim, também porque ela estava se beneficiando com os vestidos e joias que ela estava ganhando. No final das contas, eu gostei muito desse livro, eu terminei de ler ele ainda agora e vim direto fazer a resenha para vocês, justamente para não esquecer nada e não perder esse sentimento que a gente perde assim que a gente termina de ler um livro, né? Foi um sentimento muito bom, assim, foi um livro que eu demorei mais a ler, mas ao mesmo tempo eu degustei mais o livro, aproveitei mais o livro, eu não estava com aquela sede de ler, então eu consegui lendo aos poucos e absorvendo melhor. Assim como a Jane Seymour foi pulada, a Catarina Parr, que foi a última esposa do Henrique, também foi pulada, né? A Catarina Parr, na verdade, ela sobreviveu porque o rei Henrique morreu. Inclusive, quando ele casou com a Catarina Howard, já era assim um escândalo, né? Porque ele tinha quase 50 anos e a Catarina tinha 15. O casamento da Catarina Howard com o rei durou mais ou menos uns 2 a 3 anos. A última esposa dele, que foi a Catarina Parr, foi com 53 anos, 54 anos, né? E naquela época a expectativa de vida, na verdade, nem era tão grande quanto é hoje. Então, na verdade, ele ter se casado com mais de 50 anos, com 53 a 54 anos,
já foi uma coisa assim bem... No final das contas, o que eu percebo é o rei Henrique, que eu tinha uma admiração muito grande, e isso durante a série até dos Tudors não me deixou tão claro como me deixou o livro, com tantas minúcias, sabe, com tantos detalhes das coisas em relação às religiões, em relação às tomadas políticas, em relação às motivações que ele tinha para terminar um casamento e a maneira como ele fazia essas coisas. O que eu vi no livro e, assim, a visão que eu tenho hoje do rei Henrique VIII é que ele, na verdade, não foi um grande rei, ele foi um rei tolo, né? Que não soube refrear as paixões dele, não soube conduzir bem a Inglaterra, pegou uma Inglaterra em paz que o pai tinha deixado para ele, uma Inglaterra forte, com muito dinheiro, uma Inglaterra que tinha o apoio da Igreja Católica, né? O pai realmente fez uma caminha para ele, né? Só que preparou o Arthur em vez de preparar ele. E esse foi o erro, né? Deveria ter preparado os dois filhos. Quando o Arthur morreu e entrou o Henrique, na verdade tudo começou a descambar, principalmente depois da Ana Bolena, que terminou de criar o monstro. Porque a Catarina de Aragão ainda conseguia refrear ele em algumas coisas, conseguia conduzir ele por já ter conhecido ele desde a infância. Mas quando ela não conseguiu derrotar a Ana Bolena, e a Ana Bolena entrou em cena de verdade como rainha e ela foi posta de lado, o Henrique começou a ser um tirano cada vez maior até a morte dele. Bem, é isso. Realmente eu gostei muito do livro. Se você já leu esse livro, se você quer comentar alguma coisa sobre, por favor, deixa aqui embaixo nos seus comentários. Curta o vídeo, compartilhe para quem você acha que vai gostar realmente desses vídeos. Nós temos vídeos aqui toda quinta-feira e durante o Veda todos os dias, tá bom? Um beijinho e até o próximo vídeo.